E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da Loteca 1149. Se você ainda não sabe, a Loteca 1148 acumulou. Então essa loteca aqui, ela tá com um prêmio de 650 mil. E aparentemente parece que agora a loteca só final de semana, hein? Não teve grade na sexta-feira, a grade só saiu hoje. Então voltamos ao normal. Esse aqui é o primeiro vídeo falando, né, da Loteca 1149 e, como de praxe, né, o primeiro vídeo aqui do canal eu sempre vou com 5 duplos. Muitos jogos aí de seleções, times da Argentina, Campeonato Brasileiro Série C, Série B. E é isso, vamos aqui para as primeiras informações. O primeiro jogo é Brusque e Santos. O que eu trago de informação aqui? O Brusque, seu último jogo, venceu o Sport em casa, fora de casa perdeu para o Goiás por 4-1 e em casa perdeu para o Curitiba por 1-0. Já o Santos, que decepção o Santos nesse último jogo, hein? Venceram por 2-0 com um jogador a mais, deixou a Ponte Preta empatar em casa, hein? Que vergonha. Antes disso, o Santos teve um outro empate com o Amazonas e com o Guarani, último colocado do campeonato, outro empate fora de casa. Classificação do campeonato, o Santos hoje é o segundo colocado com 40 pontos. Em 24 jogos tem 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Brusque, ele é o penúltimo colocado com 22 pontos em 23 jogos. Tem apenas 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Brusque será em casa contra o Vila Nova e o Santos também vai jogar em casa contra o América. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo nesses últimos tempos. Foi agora no mês 5 de 2024. O Santos em casa venceu o Brusque por 4-0. Bom, eu sinceramente não tô mais confiando no Santos. Santos vem derrapando muito nas últimas partidas, mesmo jogando contra o penúltimo colocado. A gente pode ver ali que o Brusque venceu o Sport. Tudo bem que o Sport também não tá tão bem. Em falar nisso, tá jogando nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, tomou um gol aí em 50 segundos do Ituano. E para essa partida aqui, por eu não confiar muito no Santos, eu tô indo de empate e vitória do Santos. Acredito que se o Santos perder essa partida, o negócio vai ficar complicado lá na Vila junto à torcida, hein? Jogo 2, Ituano e Mirassol. Como eu disse, né, o Ituano tá jogando agora, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, contra o Sport. Eu não sei quanto é que tá a partida agora, mas estava vencendo por 1-0. Antes dessa partida de agora, venceu o Goiás por 1-0 em casa. Fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 e fora de casa venceu o Operário por 2-1. Já o Mirassol empatou fora de casa contra o Paysandu em 0-0, em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2-1 e fora de casa venceu o Ceará por 2-1. Classificação do campeonato, o Mirassol ele é o terceiro colocado com 39 pontos, em 23 jogos tem 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já o Ituano ele é o 17º colocado com 22 pontos, em 23 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano será fora de casa contra a Ponte Preta e o Mirassol vai jogar em casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles, o Ituano tem 5 vitórias, são 5 empates e 3 vitórias para o Mirassol. O último confronto foi no mês 5 de 2024, o Mirassol em casa venceu por 2-0 e antes disso, em fevereiro de 2024, na casa do Ituano, empate pelo Campeonato Paulista em 1-1. O Ituano até que teve uma boa recuperação agora no campeonato, mas ainda continua, né, na zona de rebaixamento, mas está se tornando um time um pouco mais confiável, né? O problema é que vai enfrentar o Mirassol, um time que está brigando direto aí para subir para o Brasileirão Série A. É um time que vem jogando bem desde o ano passado e, por enquanto, olhando os números aqui e vendo algumas partidas das duas equipes, mesmo o Ituano jogando bem e jogando em casa, eu vou ir de Mirassol seco, acreditando também aí na boa fase do Mirassol, mesmo com essa derrota aí para o Botafogo do São Paulo. Jogo 3, Atlético Clube e Ipiranga. Último jogo aí do Atlético Clube, 3-1 em cima do Ipiranga pelo Brasileirão Série C. Venceu o Floresta por 3-1 fora de casa e fora de casa também empatou com a Ferroviária em 1-1. Já o Ipiranga tá vindo de um empate em casa em 0-0 contra a Ferroviária. Fora de casa perdeu para o Atlético Clube por 3-1 e em casa venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. O
O que eu trago aqui de informação, que o Athletic Clube, nos últimos 10 jogos, em 9 ele venceu quando joga em casa. E no geral, dos seus últimos 4 jogos, 3 ele conseguiu vencer. O próximo jogo do Athletic Clube será contra a Ferroviária fora de casa. E o Ipiranga, também jogando fora de casa, vai enfrentar o Londrina. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa. O último jogo foi no dia 24/8 desse ano, na casa do Athletic Clube. Vitória do Athletic Clube por 3-1. Bom, o que a gente pode ver aqui nessas informações é que o Athletic Clube tem uma boa performance aí quando joga em casa. E para essa partida, além dos números dos últimos jogos, tô levando muito em consideração o Athletic Clube aí jogando em casa. Eu tô indo seco no dono da casa aí, Athletic Clube. Jogo 4, Avaí e Sport. Último jogo aí do Avaí, venceu o CRB fora de casa por 2-1. Fora de casa perdeu para o Curitiba por 1-0 e em casa venceu o Paysandu por 1-0. O Sport, como eu disse, está jogando nesse momento enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas antes disso perdeu para o Brusque fora de casa por 1-0. Em casa perdeu para o Curitiba por 1-0 também e fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-0. Situação muito complicada aí do Sport, hein? Classificação do campeonato, o Avaí ele é o quinto colocado com 37 pontos. Em 24 jogos tem 10 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. E o Sport ele é o décimo colocado com 32 pontos em 21 jogos. Tem 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Avaí será fora de casa contra o Goiás. E o Sport também vai jogar fora de casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Avaí, 3 empates e 3 vitórias para o Sport. O último confronto foi no mês 5 de 2024. O Avaí na casa do Sport venceu por 2-1. E antes disso, só lá no mês 9 de 2023, na casa do Avaí, empate em 2-2. Bom, para essa partida aqui é inegável, né, que o Avaí está muito melhor. Se essa partida para o Ituano terminar com vitória para o Ituano, vai afundar mais ainda o Sport. Vai enfrentar um time que é super difícil, que está muito bem aí no campeonato, também brigando por acesso, né, no Brasileirão Série A. E por esse motivo, né, jogando em casa não tem como. Eu tô indo seco na vitória aí do Avaí. Jogo 5, Ferroviária e Londrina. Último jogo aí do Ferroviária fora de casa, empate em 0-0. Contra o Botafogo de São Paulo fora de casa perdeu por 2-0. E em casa goleou o Volta Redonda por 5-1. Já o Londrina, em casa venceu o Náutico por 3-2. Fora de casa perdeu para o Remo por 3-0. E fora de casa um empate contra a Figueirense em 0-0. Aqui o que eu trago em desempenho, dos últimos 27 jogos, 26 a Ferroviária ganhou ou empatou. E o Londrina, dos seus últimos 12 jogos, em 10 ganhou ou empatou. Então, dois times aí que vem fazendo boas campanhas, né? Próximo jogo aí da Ferroviária será em casa contra o Athletic Clube e o Londrina também vai jogar em casa contra o Ipiranga. Últimos confrontos entre eles também não há muita coisa. O último confronto foi agora em julho de 2024, um 0-0 na casa da Ferroviária. Bom, considero essa partida aqui bem equilibrada. Como a gente pode ver ali, são dois times que perdem muito pouco. Veja a Ferroviária aí com uma vantagem, né, de estar jogando em casa, mas o Londrina é um time que costuma complicar até para os grandes lá do Paraná, no Campeonato Paranaense. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. É um jogo bem arriscado, os números estão bem difíceis, né, de chegar numa conclusão. Aqui, se você tem condições, eu colocaria um triplo, viu? E caso fosse um duplo, eu colocaria um duplo também no Londrina. Jogo 6, Boca Juniors e Tajeres. O último jogo aí do Boca Juniors venceu por 2-1 o Rosário Central pelo Campeonato Argentino. Fora de casa, empate com o Estudiantes em 1-1. E pela Copa Sul-Americana perdeu para o Cruzeiro por 2-1 fora de casa. O Tajeres está vindo de vitória em cima do Estudiantes por 1-0. Fora de casa, perdeu para o São Lourenço por 2-0. E na Libertadores, perdeu para o River Plate fora de casa por 2-1. Eu trago aqui de informação que o Boca Juniors nos últimos 7 jogos, em 6 ele conseguiu marcar, e nesse confronto, nos últimos 4 jogos, em 3, os dois times conseguiram marcar gols. Próximo jogo aí do Boca Juniors será contra o Racing, fora de casa, e o Tajeres também vai jogar fora de casa contra o Rosário Central, os dois aí pelo Campeonato Argentino. Últimos confrontos entre eles, o Boca tem 8 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias para o Tajeres. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Boca, empate em 0-0, e antes disso, só em janeiro de 2024, um amistoso, na casa do Tajeres, o Boca venceu por 2-1. Outra partida bem complicada, né? O Tajeres nos últimos anos cresceu muito. É um time que vem dando trabalho aí para os grandes da Argentina. O Boca aí vem machucado, né, de ter sido desclassificado da Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro. O bom que é menos um campeonato, né? Pode se reforçar,
focar mais, né, no campeonato nacional, assim como outros times aqui vem fazendo no Brasil. E para essa partida aqui, né, La Bombonera sempre muito difícil, torcida em cima. Eu tô indo de Boca e empate entre eles. Jogo 7, Dinamarca e Sérvia. Último jogo aí da Dinamarca, perdeu para a Alemanha por 2-0 na Eurocopa. Também pela Eurocopa, empate contra a própria Sérvia em 0-0. E pela Eurocopa também, mais um empate contra a Inglaterra. Já a Sérvia tá vindo de um empate contra a Dinamarca na Eurocopa, empatou contra a Eslovênia em 1-1 e perdeu para a Inglaterra por 1-0. O que eu trago aqui de informação é que dos últimos 4 jogos, 3 a Dinamarca venceu, e a Dinamarca em casa, dos seus últimos 4 jogos, 3 ela conseguiu vencer. Próximo jogo aí da Dinamarca, uma pedreira, vai enfrentar a atual campeã da Eurocopa, que é a Espanha, fora de casa, e a Sérvia vai jogar contra a Suíça. Os 2 jogos aí pela Liga das Nações. Últimos confrontos entre eles, a Dinamarca tem 3 vitórias, há um empate entre eles e nenhuma vitória para a Sérvia. O último confronto, como a gente viu ali em cima, no mês 6 de 2024, empate entre eles em 0-0 pela Eurocopa, e antes disso, só lá em 2022, um amistoso, a Dinamarca venceu por 3-0. Bom, olhando esses números aqui, e sabendo, né, do histórico aí da Dinamarca, uma seleção mais equilibrada, com mais toque de bola, um meio de campo muito forte, com o Eriksen ali, então, para essa partida jogando em casa a Dinamarca, eu tô indo seco também na Dinamarca. Jogo 8, Portugal e Escócia. Último jogo de Portugal contra a França, 0-0 na Eurocopa. Contra a Eslovênia, outro 0-0, também Eurocopa. E na Eurocopa, perdeu para a Geórgia por 2-0. Já a Escócia, na Eurocopa, perdeu para a Hungria por 1-0, empatou com a Suíça em 1-1 e perdeu para a Alemanha por 5-1. Eu trago aqui de informação que Portugal, dos seus últimos 6 jogos, 5 ele ganhou ou empatou. A Escócia, dos seus últimos 12 jogos, 11 não conseguiu vencer. Próximo jogo aí de Portugal será fora de casa contra a Polônia, e a Escócia também vai jogar fora de casa contra a Croácia. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, né? Uma vitória aí para Portugal nos últimos anos, e esse jogo foi em 2018 na casa da Escócia, um amistoso. Portugal venceu por 3-1. Bom, é inegável, né, que Portugal tem uma seleção muito boa, é o franco favorito aqui. Não dá para saber se o CR7 vai jogar, mas com certeza, né, ele quer quebrar mais recordes. Mesmo se não jogar, tem bons jogadores. O mando de campo é de Portugal, então para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória de Portugal. Jogo 9, Suíça e Espanha. Último jogo da Suíça aí, empatou pela Eurocopa com a Inglaterra em 1-1, venceu a Itália por 2-0 na Eurocopa e contra a Alemanha, empate em 1-1. Uma boa campanha da Suíça aí nessa Eurocopa. A Espanha venceu a Inglaterra por 2-1, venceu a França por 2-1 e também venceu a Alemanha por 2-1. Só a seleção fraquinha em que a Espanha pegou, hein? Eu trago aqui de informação, a Espanha dos seus últimos 4 jogos venceu os 4 jogos fora, né? Essa informação aqui é meio contraditória, né? Porque às vezes pode estar contando que os jogos da Eurocopa foi fora da Espanha, mas o importante é saber que dos últimos 4 jogos a Espanha venceu. Aqui outra informação da Espanha, dos seus últimos 9 jogos, 8 ela conseguiu vencer. Jogo dificílimo aí para a Suíça, hein? Próximo jogo aí da Suíça será contra a Sérvia, fora de casa, e a Espanha vai jogar em casa contra a Dinamarca. Últimos confrontos entre eles, a Suíça tem uma vitória, são 2 empates e 3 vitórias para a Espanha. O último confronto foi em 2022 pela Liga das Nações. A Espanha perdeu para a Suíça em casa por 2-1. Antes disso, a Espanha, no mesmo ano, tinha vencido a Suíça na casa da Suíça por 1-0. Bom, aqui os tempos mudaram, né? A Espanha é a favorita. Se a gente pegar o campeonato espanhol hoje, né? O Barcelona, que é a base do time espanhol, tá em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento. E a Espanha é a atual campeã, né, da Eurocopa. Mesmo a Suíça em casa, tô acreditando que vai ser um jogo muito difícil para ela conseguir alguma coisa. Mas como a gente pode ver ali, teve bons resultados aí contra seleções pesadas, né? Inglaterra, Itália e Alemanha. Pode ser que ela, com a empolgação da torcida, pese um pouquinho aí para a Espanha. E por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória da Espanha. Jogo 10, Croácia e Polônia. O último jogo da Croácia pela Eurocopa empatou com a Itália em 1-1. Eurocopa também empate contra a Albânia em 2-2 e para a Espanha perdeu por 3-0. A Polônia empatou com a França em 1-1.
perdeu para a Áustria por 3-1 e perdeu para a Holanda por 2-1, todos pela Eurocopa. O que eu trago aqui de informação que a Croácia, dos últimos 11 jogos, 10 ela ganhou ou empatou. Lembrando, né, que a Croácia é aquela seleção que empata bastante, viu? Já a Polônia, aqui tá dizendo que dos seus últimos 4 jogos venceu os 4 jogos. Porém, se a gente já olhar ali os últimos jogos, né, tem um empate, tem uma derrota para a Polônia e tem mais uma derrota para a Holanda. Eu fui dar uma olhada antes da Eurocopa, aí sim esses números batem. Provavelmente a base aqui de dados está errada, porque essas 4 vitórias foi antes da Eurocopa. Próximo jogo aí da Croácia será em casa contra a Escócia e a Polônia também vai jogar em casa contra Portugal. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa e essa partida aqui eu também estou considerando muito equilibrada. A Polônia aí conseguiu empatar, né, contra a França. Teve alguns deslizes, né? Pesou também aqui um pouquinho contra a Holanda, foi um jogo bem difícil. E a Croácia, né? A sua seleção aí tá envelhecendo, né? Modric já quase para parar. É uma seleção um pouco mais lenta. Ainda continua com aquele toque de bola, mas não é a mesma de antes, né? Para essa partida aqui tô usando mais um dos meus duplos. Tô levando muito em consideração a Croácia jogando em casa. Então por esse motivo eu tô indo de Croácia e empate entre eles. Jogo 11, Ceará e Operário. Último jogo aí do Ceará, empate com o Amazonas fora de casa. Em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0, um excelente resultado. E fora de casa venceu o CRB também por 2-0, outro ótimo resultado. Já o Operário fora de casa venceu a Ponte por 1-0. Em casa perdeu para o Vila Nova por 3-2. E outro jogo em casa perdeu para o Ituano por 2-1. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o 6º colocado com 36 pontos em 24 jogos. Tem 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O Operário ele é o 11º colocado, mas olhando ali, gente, é uma diferença pequena em 4 pontos apenas. O Operário tem 32 pontos em 22 jogos, tem 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra a Chapecoense e o Operário vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles, outra partida aí que não há muitos confrontos, né? Apenas um empate entre eles, foi nesse ano, no mês 5, em 0-0 na casa do Operário. Bom, o Ceará tá vindo de ótimos resultados, vem fazendo uma boa recuperação aí no Campeonato Brasileiro Série B. O Operário é um time que se defende muito bem, um time complicado também de se vencer, mas o Ceará jogando em casa, com o apoio da torcida e fazendo esses últimos bons resultados, eu tô acreditando mais no Ceará, então por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Ceará em casa. Jogo 12, América Mineiro e Guarani. Último jogo aí do América perdeu fora de casa para o Vila Nova por 1-0. Em casa empatou contra a Chapecoense em 0-0 e fora de casa outro empate contra o Novo Horizontino em 1-1. O Guarani tá vindo de empate contra o Santos em 1-1, venceu fora de casa a Chapecoense por 4-0 e em casa venceu o Vila Nova por 2-0. Classificação do campeonato, o América ele é o 7º colocado com 35 pontos, em 23 jogos tem 8 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. O Guarani ele é o último colocado com 18 pontos, em 22 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do América será fora de casa contra o Santos e o Guarani também vai jogar fora de casa contra o Paysandu. Últimos jogos entre eles são 6 vitórias para o América, 3 empates e não há vitórias para o Guarani. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, na casa do Guarani. O América venceu por 2-1. Antes disso, só lá em 2021, na casa do Guarani, o América venceu de novo por 1-0. Bom, olhando esse histórico, vendo a posição que está o Guarani, mesmo o Guarani vindo de bons resultados aí nas suas últimas 3 partidas, né? Acho muito difícil o Guarani conseguir uma vitória em cima do América. É futebol, tudo é possível, mas o América aí brigando para subir, acredito que não vai deixar escapar nessa vitória contra o último colocado aí do Campeonato Brasileiro Série B. Então tô indo seco na vitória do América. Jogo 13, Coritiba e Novo Horizontino. Último jogo aí do Coritiba venceu o Avaí em casa por 1-0. Fora de casa venceu o Sport por 1-0. Também fora de casa venceu o Brusque por 1-0. O Novo Horizontino tá vindo de vitória em cima do Vila Nova por 2-0 em casa. Fora de casa perdeu para o Ceará por 1-0 e em casa venceu o Ituano por 1-0. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino é o líder do campeonato com 43 pontos. Em 24 jogos tem 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O Coritiba tá vindo
de bons resultados, né? Conseguiu dar um salto aí na tabela. Ele agora é o 9º colocado com 33 pontos em 23 jogos, tem 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Curitiba será fora de casa contra o Operário e o Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, apenas um empate nesse ano, no mês 5, em 0-0 na casa do Novo Horizontino. Essa aqui também, tô considerando uma partida super equilibrada. O Curitiba vinha mal, né, nas suas últimas partidas, mas deu uma boa melhorada. Só que agora, né, vai enfrentar o líder do campeonato. É um jogo muito difícil. Acredito que vai ser um jogão. E para essa partida aqui não tem como, né? Tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Curitiba e Novo Horizontino. Jogo 14, Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. Último jogo aí do Botafogo, perdeu fora de casa para o Remo por 2-1. Em casa venceu a Ferroviária por 2-0 e fora de casa venceu a Tombense por 2-1. Já o Volta Redonda em casa venceu São Bernardo por 3-1, fora de casa venceu o América do Rio de Janeiro por 2-0 e em casa venceu o Figueirense por 1-0. Ótima campanha também aí do Volta Redonda nos seus últimos jogos. O que eu trago aqui de informação é que o Volta Redonda dos seus últimos 5 jogos, em 4 ele conseguiu marcar primeiro. E nesse confronto dos últimos 4 jogos, em 3, quem marcou primeiro foi o Volta Redonda também. Próximo jogo aí do Botafogo da Paraíba será contra o São Bernardo e o Volta Redonda vai jogar fora de casa também contra o Remo. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 2 vitórias, há um empate entre eles e 4 vitórias para o Volta Redonda. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, na casa do Volta Redonda, o Botafogo da Paraíba venceu por 3-1 e no mês 9 de 2023, na casa do Botafogo da Paraíba foi o Volta Redonda que venceu por 2-1. Que partida complicada essa, né? Porque no primeiro turno aí, Botafogo na casa do Volta Redonda venceu por 3-1 e agora o Volta Redonda vindo dessa sequência muito boa, né? Será que vai perder para o Botafogo? Eu tô tentando buscar uma surpresa. Eu tô indo seco na vitória do Volta Redonda, mas caso você tenha o costume de colocar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória aí do Botafogo da Paraíba. Bom, pessoal, as primeiras informações aqui da Loteca 1149 foram essas. Se você gostou dessas informações e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Assim o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe também. Deixa aí seus comentários, as suas informações, suas dúvidas, suas dicas. E é isso. O prêmio da Loteca 1148 não saiu. Tá um prêmio bom de 650 mil, né? Para acertar os 14 pontos. E vamos para cima, né? Desejo sorte aí para todo mundo. Logo, logo vou colocar uma enquete sobre um jogo dessa grade. Sorte a todos aí e até o próximo vídeo. Fui!